Olá, meus caros, vamos então dar continuidade ao nosso conteúdo, a nossa segunda disciplina aqui no nosso concurso para delegado de Polícia Civil. Nós vamos tratar justamente hoje sobre a nova legislação de abuso de autoridade. Então, uma legislação que é super importante para você que está estudando para esse concurso. Por quê, professor Rafael? Porque é uma legislação nova, que trouxe uma série de polêmicas em virtude do contexto em que ela foi criada. Então, com certeza, ela estará presente na sua prova de delegado. Então, vamos iniciar aqui o nosso estudo sobre a nova lei de abuso de autoridade. Então, dando continuidade, seguindo aqui, queria passar para vocês os aspectos iniciais da nova legislação de abuso de autoridade, meus caros. Primeiro tópico aqui que a gente tem que ter em mente de forma muito tranquila é que não foi uma legislação que revogou parte da legislação anterior. A nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869 de 2019, ela revoga por completo a lei de 65, que tratava sobre abuso de autoridade, tá bom? Então nós tivemos uma reformulação completa. Então esqueça a legislação anterior, não vamos aproveitar nada dela, porque ela foi completamente revogada. Então esse é o primeiro aspecto que é importante nós destacarmos. A revogação completa da lei 4.898 de 65 pela lei 13.869 de 2019, tá bom? E aí nesse ponto a gente frisa, logo inicialmente na legislação, ela trata para quem ela se destina, a quem a nova lei de abuso de autoridade ela vai se destinar. Essa resposta está no artigo 1º da nova legislação, tá bom? E o artigo 1º diz que ela se dirige ao agente público, pessoal, tá bom? Ao agente público, ela usa um termo bem abrangente, a gente vai perceber isso, esse destaque que ela dá ao agente público, e ela, de forma muito correta, destaca o agente público, seja ele na condição de servidor ou na condição de não servidor, porque nós sabemos que dentro da estrutura do direito administrativo eu tenho várias categorias de agente público. Servidor é apenas a principal delas, mas nós temos outras categorias de agente público. Então, neste caso, seja servidor ou não, mas exercendo a função de agente público, estará submetido à nova legislação de abuso de autoridade. E qual é a grande inovação que ela traz logo no seu artigo 1º, professor? Diferente do que havia na legislação anterior, embora o que eu vou mencionar agora já fosse algo que a jurisprudência adotasse, mas não estava descrito na legislação anterior. É o fato de que esse agente público, sendo servidor ou não, poderá responder por abuso de autoridade em quais condições? No exercício da função, algo que já estava na legislação anterior, mas também a pretexto de exercê-la, pessoal. Veja só, a legislação anterior só colocava a situação do crime de abuso de autoridade caso o agente público estivesse no efetivo exercício das suas funções. Neste caso agora, na nova legislação, na lei 13.869, não vai englobar apenas se ele estiver no exercício da função, mas também a pretexto de exercê-la. Isso quer dizer o quê, professor Rafael? Em que circunstância, em quais condições o agente público pode também responder pela lei de abuso de autoridade? Veja só, se o agente público, mesmo estando, portanto, de folga, estando de férias, estando exercendo qualquer outra atividade normal do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas se ele, a pretexto de exercer a função, a pretexto de exercer as prerrogativas que lhe são atribuídas em razão da condição de agente público, comete um dos delitos, uma das condutas previstas na lei de abuso de autoridade, ele poderá incorrer no crime de abuso de autoridade previsto conforme o caso concreto. Ou seja, não é necessário que ele esteja
por exemplo, fardado, exercendo efetivamente a função no seu local de trabalho, nada disso. Ele pode estar em qualquer ambiente, mas desde que tenha nexo funcional, como a gente vai destacar, que a gente vai ver aqui mais à frente, ele pode incorrer ainda na tutela da lei de abuso de autoridade, tá certo? Então, esse destaque, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque a legislação anterior não trazia essa condição. Ela destacava apenas o exercício pleno da função, embora havia jurisprudência que já reconhecia também essa possibilidade, tá bom? Então, esse destaque inicial aqui é de suma importância para o nosso estudo. Então, é preciso que você saiba a quem a lei se destina: ao agente público, seja ele servidor ou não, certo? Seja ele no pleno exercício da atividade ou a pretexto de exercê-la, ou seja, mesmo não estando em pleno exercício da atividade, ele usa a sua condição de servidor, a sua condição de agente público para extrapolar os seus limites funcionais, para desviar a sua finalidade no exercício da função pública. Então, isso é importantíssimo para que você faça o seu pontapé inicial aqui na análise da nova legislação da lei de abuso de autoridade. E aí, seguindo, meus caros, quais são os bens jurídicos tutelados na nova legislação de abuso de autoridade? Isso quer dizer o quê, professor Rafael? Por que existe uma lei de abuso de autoridade, certo? Veja só, o fato é que o Estado, obviamente, ele precisa de limites. O Estado, ele sempre será mais forte do que o indivíduo, do que o cidadão. Então, isso é uma questão histórica. O Estado democrático de direito, ele pauta-se por regras, por limites que são estipulados na legislação, ou seja, por meio da vontade popular. Isso, historicamente, é o que marca o início do Estado democrático de direito, do Estado constitucionalista, é o limite do Estado. E aí, dentro desse contexto, pessoal, nós temos alguns bens jurídicos que vão ser tutelados aqui. Por quê? Porque a lei de abuso de autoridade, quando ela delimita os crimes previstos, nós vamos perceber que nós temos aqui uma série de ofensas que podem ser objeto da lei de abuso de autoridade. Por isso são crimes pluriofensivos, porque nós vamos ter delitos que vão tratar da proteção à liberdade de locomoção, à liberdade individual, à assistência por meio do advogado, à intimidade, à honra, à vida privada, mas, sobretudo, dentro desse contexto, como nós destacamos, os limites para o bom funcionamento do Estado, pessoal, o bom funcionamento da administração pública, tá certo? Então, nós temos como rol de bens jurídicos tutelado uma série de direitos individuais que nós vamos perceber quando passarmos a estudar os crimes em espécie da lei de abuso de autoridade. A gente vai perceber que muitos dos delitos da lei de abuso de autoridade correspondem a previsões constitucionais, tá certo? A previsões constitucionais, principalmente ao que está descrito, as garantias e direitos descritos no artigo 5º da Constituição, tá bom? Proibição de provas ilícitas, o respeito à intimidade, à vida privada e uma série de questões relacionadas ao processo penal que estão previstas na nossa Constituição de 88. Perfeito? Então, esses são os aspectos iniciais que a gente precisa ter em mente para começar bem aqui o nosso estudo da nova lei de abuso de autoridade. Um outro tópico, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo, é entendermos quem será, portanto, o sujeito ativo, ou seja, o autor que vai cometer os crimes da lei de abuso de autoridade, que poderá incorrer na nova lei de abuso de autoridade, tá bom? O artigo 2º, de forma até mesmo redundante, muitos doutrinadores destacam que a legislação tem algumas redundâncias porque ela repete alguns termos, alguns conceitos, certo? Nós vamos perceber isso no decorrer do nosso estudo. O artigo 1º já destaca lá que a lei se destina ao agente público, servidor ou não, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, beleza. Aí o artigo 2º da legislação novamente traz essa definição e elenca, na verdade, um rol de agentes públicos que poderão incorrer
na lei de abuso de autoridade. Só que o que acontece? Na hora que o artigo 2º, pessoal, elenca esse rol, certo? Ele destaca de maneira muito clara que esse rol é um rol meramente exemplificativo, como está aparecendo aí na sua tela. Por quê, professor? Porque no final, antes de iniciar a citação, ele diz assim, compreendendo, mas não se limitando a. Ou seja, além das funções descritas aqui, que nós vamos perceber, que é o servidor público e militar ou pessoas a eles equiparadas, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público, dos tribunais ou dos conselhos de conta. Perfeito. São só esses, professor? Não, não são só esses. Por quê? Porque o próprio artigo destaca de maneira muito clara, de maneira óbvia, que compreende esses, mas não se limitam a estes, certo? Então é um rol exemplificativo. Isso quer dizer o quê? Que todo aquele que exerce a função pública, que é agente público, seja de maneira permanente ou transitória, seja remunerado ou não remunerado, poderá incorrer na nova lei do crime de abuso de autoridade, tá certo? E isso é confirmado, pessoal, através do parágrafo único do artigo 2º ainda, que diz assim: reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação, ou a qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em órgão ou entidade abrangidos pelo caput deste artigo. Então, veja só, a nova lei de abuso de autoridade torna bem ampla a possibilidade do agente público configurar, ser submetido aqui à nova legislação, tá certo? Então, esses artigos iniciais são importantíssimos para que a gente tenha uma boa introdução sobre essa legislação que com certeza cairá na sua prova e você, como aluno Universo Juris, aluna Universo Juris, acertará essa questão. Não vai deixar de pontuar nessa questão porque você fez o curso para delegado aqui no Universo Juris, onde você estuda, meus caros, para ser o primeiro colocado. Coloque, sempre destaco isso nas minhas aulas. Estude mentalizando a possibilidade, o desejo de ser o primeiro colocado, pessoal. Essa tem que ser a sua meta, porque se você não atingir ela, você com certeza estará entre os aprovados. Se você estudar apenas para passar entre os aprovados, aí ocorre a chance de você estar no cadastro de reserva ou fora da lista de aprovação. Lembre-se disso. Seguindo, pessoal, qual é a abrangência? Quais os agentes públicos que serão abrangidos pela nova lei de abuso de autoridade, professor? São só os agentes públicos federais, porque é uma lei federal? São só os agentes públicos estaduais? Atinge os municipais também, professor? Tem alguma coisa na lei que defina, que diga sobre isso? Temos sim, pessoal. Ainda no artigo 2º, ele diz, os agentes, vai atingir os agentes públicos da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal e de territórios. Ou seja, essa legislação, pessoal, não terá abrangência exclusivamente aos agentes públicos federais, mas atingirá todos os agentes públicos nos mais variados entes administrativos, entes federativos, aliás, ou seja, União, estados, municípios, tá bom? Então, todos eles serão atingidos, seja da administração direta, os órgãos que você estuda lá no direito administrativo, da administração direta ou da administração indireta, tá bom? Todos serão atingidos pela nova lei de abuso de autoridade. Perfeito? Tranquilo até aqui, pessoal? Então, vamos seguindo, meus amigos, que com certeza a gente vai destrinchar aqui essa legislação da melhor forma possível. Atenção, pessoal! O agente público aposentado poderá incorrer na nova lei de abuso de autoridade, pessoal? O que é que acontece aqui? Tá certo?
Nós destacamos já lá no artigo 1º que, a pretexto de exercer a função, eu posso cometer o crime de abuso de autoridade. Não preciso estar no pleno exercício da minha atividade. Então, o agente público, se ele estiver de folga, de férias, de licença, ele poderá incorrer no crime de abuso de autoridade se praticar a conduta prevista na lei. Perfeito. Mas no caso, pessoal, do agente público aposentado, tá certo? O posicionamento majoritário, confirmado pelos principais doutrinadores na área, é de que ele não tem mais vínculo com a administração pública, porque está aposentado. E em razão dessa desvinculação, nós não colocaremos, não haverá abrangência da nova lei de abuso de autoridade para o agente público, o servidor público aposentado, tá certo? Diferente daquele que estiver de folga, de férias, de licença, tá bom? Então, por exemplo, vou citar um caso aqui, é emblemático e você não vai esquecer dele quando dessa dica que eu vou passar aqui agora para vocês, você não vai esquecer dessa situação aqui, tá certo? Digamos, o professor Alex Nascimento, que é advogado, ele vai malhar com o professor Anderson Gomes, que é promotor, tá certo? E aí chega lá na academia, os dois estão malhando e tal, e o professor Anderson, preocupado com o amigo Alex, conhecido como Canelinha, diz: Alex, meu irmão, malha canela, porque senão eu vou te prender, eu sou promotor. Veja só, Anderson está no exercício das suas funções? Não, ele está de folga, está na academia com o professor Alex. Mas ele, nesse caso, usou da sua condição de promotor para forçar o nosso amigo Alex a malhar as canelas? Usou. Então, nesse caso, poderia incorrer no crime de abuso de autoridade, certo? Diferente se eles já velhinhos, Anderson já aposentado, Alex também, vão continuar malhando e o Alex ainda está na saga, lá nos seus 65 anos, tentando engrossar as canelas. E aí o Anderson chega para ele e pede para ele malhar as canelas, determina que ele malhe as canelas sob pena de ser preso, porque ele é um promotor aposentado. Neste caso, por conta da aposentadoria, não haverá abuso de autoridade, segundo o posicionamento majoritário. Então, quando você precisar lembrar disso, lembre-se desse exemplo. Professor Anderson e professor Alex indo malhar, tá bom? Seguindo, meus caros, o que é que acontece? Outro aspecto importante, pessoal, é a necessidade da existência do nexo funcional, tá bom? Nós dizemos que os crimes previstos aqui na nova lei de abuso de autoridade são crimes propter officium, ou seja, pessoal, precisam acontecer, como nós destacamos no artigo 1º, em razão da função, no exercício da função ou a pretexto de exercê-las, tá bom? Isso significa o quê, pessoal? Que a conduta que configura abuso de autoridade deve obrigatoriamente ser praticada como tendo fundamento a função exercida pelo agente público. Veja só, não basta, pessoal, que o agente público se desentenda naturalmente em uma determinada situação e incorra num crime de abuso de autoridade. Ele precisa criar naquela conduta, ter utilizado, na verdade, naquela conduta que ele desentendeu, que ele desviou-se da sua função, um nexo relacionado à sua função. Porque senão ele vai incorrer em outro contexto, e vai ser abrangido por outra regra jurídica, que não a lei de abuso de autoridade. Então, no exemplo aqui que nós estamos destacando, o servidor público se desentende com um balconista, por exemplo, de uma empresa, neste momento, sem citar a função ocupada, sem usar a condição de agente público, segura o balconista para prendê-lo. Aqui, nós não vamos falar de lei de abuso de autoridade. Por mais que seja cometido por um agente público, essa conduta equivocada poderia incorrer em outra situação jurídica, mas não a lei de abuso de autoridade. Por quê, professor? Porque precisa ter nexo funcional. No exemplo que eu estou citando aqui, que nós colocamos no slide, ele destaca sem citar a função ocupada. Em nenhum momento ele usa a condição de agente público, menciona que é agente público, que tem determinada prerrogativa, que tem determinada função. Nada disso. Ele age como um cidadão comum. Então, nesse caso, não tem abrangência da lei de abuso de autoridade. Então, para que, nos casos concretos, se as questões apresentarem casos concretos,
Observe se a situação de exemplo menciona a existência do nexo funcional. A conduta precisa ter nexo funcional para incorrer no crime de abuso de autoridade. Tá bom? Perfeito? Tranquilo? Então vamos seguindo, meus caros. Possibilidade de concurso de pessoas. Essa situação, pessoal, ela é muito importante, tá certo? Por quê, professor? Veja só. Qual é a regra aqui que nós estamos falando desde o início da nossa aula? Quem é que incorre na lei de abuso de autoridade? A quem a lei de abuso de autoridade se destina? Ao agente público. Ministério Público, conselheiros de tribunais de conta ou conselhos de conta, membros do Poder Legislativo, membros do Poder Judiciário, servidores públicos, servidores militares, a eles equiparados, e todos aqueles que são agentes públicos, sejam nomeados, sejam com ou sem remuneração, sejam permanentes ou transitório. Vimos toda essa abrangência. Então, a regra é que seja agente público. Professor, mas eu não sou agente público. Posso, de alguma forma, incorrer na nova legislação de abuso de autoridade? Posso responder por algum crime de abuso de autoridade? A regra, pessoal, é que não. A regra é que não, tá certo? Então, a regra é que você não incorra. Mas, em uma determinada situação de coautoria e participação, com alguém que é agente público e você sabendo desta condição, você é um particular, não é agente público, e comete, junto com alguém que é agente público, um desvio de finalidade, um abuso de poder, incorrendo num dos crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Nesse caso, você poderá responder também em coautoria ou participação pela lei de abuso de autoridade. Mas como, professor? Se a condição de ser agente público é uma condição pessoal e, segundo o Código Penal, as condições pessoais elas não se comunicam para o coautor, para o partícipe. Não é essa a regra? Perfeito, você está correto, a regra é essa mesma. Só que, veja o seguinte, lá no nosso artigo 30 do Código Penal, nós temos uma exceção, tá bom? No finalzinho ele diz assim, ó, salvo quando elementares do crime. Então o artigo 30 diz, não se comunicam as circunstâncias e condições de caráter pessoal. Então ser agente público é uma condição de caráter pessoal. É um elemento subjetivo aqui. Então não é para se comunicar, beleza. Só que ele cria uma exceção, o artigo 30. Salvo se elementares do crime. Veja só, pessoal. A condição de agente público é considerada uma elementar do crime. O que é, professor Rafael, uma elementar do crime? Lá na parte geral do Código Penal, o professor Anderson com certeza já destacou isso com vocês. A elementar do crime, meus caros, trata-se de uma condição essencial para que eu tenha a existência daquele delito. Na composição do delito, se eu tirar, o delito deixa de existir. Se eu retirar a condição de agente público dos crimes de abuso de autoridade, não temos mais crimes de abuso de autoridade, vamos ter outros delitos, vamos ter outras abrangências, tutelas jurídicas. Então, a condição de agente público trata-se de uma condição essencial, ou seja, elementar. Por isso, ela pode se comunicar, se transferir para um coautor ou um partícipe que não seja agente público. Mas aí veja, é necessário que essa pessoa saiba que está praticando o crime com uma pessoa que é agente público, tá bom? É preciso ter esse elemento aí psicológico, subjetivo, bem claro, indicado na questão, para que haja essa coautoria, tá bom? Pessoal, outro detalhe importante para a gente finalizar aqui o nosso primeiro bloco, tá bom? Da introdução à nova lei de abuso de autoridade, os aspectos gerais dela, se trata talvez da parte mais importante. A criação que a nova lei de abuso de autoridade trouxe da necessidade de termos um elemento subjetivo específico. O agente público, para de fato cometer o crime de abuso de autoridade,
precisa agir não apenas com dolo geral, não apenas incorrendo na conduta em si, de forma dolosa, mas precisa ter também um dolo específico, pessoal, uma finalidade específica. Que finalidade é essa, professor? Veja só, o parágrafo 1º, pessoal, do artigo 1º destaca o seguinte, que o abuso de poder praticado, nosso microfone aqui caiu, é ao vivo, eu vou ajeitar aqui, podem ficar tranquilos, pronto. Nosso amigo Adas logo se desespera, né? O microfone caiu, ele já fica ali atrás das câmeras, preocupado com a captação do som e a qualidade da nossa aula. Mas eu acredito que esteja bem. Não é isso, amigo Adas? Perfeito. Então, vamos seguindo. Veja só, pessoal, o artigo 1º, nos seus parágrafos, destaca o seguinte, que nós temos a necessidade, pessoal, de incorrer, além do dolo geral, num dolo específico. Isso quer dizer o quê? O agente público, para que ele cometa o crime de abuso de autoridade, precisa agir com a finalidade, primeiro, de prejudicar outra pessoa. Ou, segundo, de beneficiar a si mesmo ou a outra pessoa. Ou, terceiro, agir por mero capricho ou satisfação pessoal, conforme está aí na nossa tabelinha. Sem isso, pessoal, se isso não ficar comprovado na ação penal, não haverá crime de abuso de autoridade. Então não basta a mera incorrência na conduta tipificada, é preciso dolo específico, é preciso demonstrar que agiu com a intenção de prejudicar a outrem, beneficiar a si mesmo ou a outrem, por mero capricho ou satisfação pessoal. E uma observação importante, meus caros, para a gente concluir esse nosso primeiro momento. Não há delitos culposos na nova lei de abuso de autoridade. Então, marque aí no seu caderno de estudo, circule, não há crimes culposos, não há previsão de crimes culposos. Todavia, atenção, isso não quer dizer que o agente não possa ser responsabilizado na esfera civil ou administrativa por eventuais condutas culposas que tenham gerado dano a terceiros, certo? Não haverá a incorrência penal, porque não tem previsão de crimes culposos na nova lei de abuso de autoridade, mas não exclui a responsabilização civil ou administrativa. Então, com isso, meus amigos, nós encerramos o nosso primeiro momento. Forte abraço, voltamos daqui a pouco.